Fala pessoal, Vini Machado aqui, estamos começando um episódio muito especial do Influência com Sotaque. Eu estou com o Luiz Gustavo e eu vou dar uma lida para vocês saberem quem é a pessoa que está aqui do meu lado. O Luiz Gustavo acredita no poder da comunicação autêntica para transformar carreiras e negócios. Jornalista e educador. Tornou-se uma voz relevante sobre reputação digital, influência profissional e construção de comunidades no Brasil. Ele lidera iniciativas à frente da área de comunicação de comunidades no LinkedIn que moldam um ecossistema de criadores e executivos na maior rede profissional do mundo. Foi responsável por estruturar o Creators Hub da plataforma no Brasil, por apoiar grandes lideranças que hoje utilizam a plataforma para gerar impacto e autoridade. Ou seja, tô com um cara fera. Cara, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu estou falando quase como cearense, correto? Pois é, quase. Já tô falando muitos valhas, pedindo para rebolar as coisas no canto. É isso aí. Olha, eu jurava, eu falei assim, cara, a gente se acompanha nas redes, eu falei assim, eu acho que o LG é cearense. Falou, não, Vini, eu sou paulista, mas estou sempre lá. Então, falar um pouco sobre o Ceará, ou falar um pouco sobre o regionalismo, para uma pessoa que vive nessa ponte aérea, eu acho que você tem um lugar de fala também, né? Eu acho que agora eu tenho. Primeiro, obrigado, Vini, obrigado a todo mundo aqui da Sotaque por me receber tão bem, já estou me sentindo em casa. E eu falo que hoje o Ceará é meu respiro, assim, apesar de ser a minha ponte aérea, mas é o meu namorado, ele mora lá, então eu fico muito entre lá e cá, e hoje eu também tenho conseguido potencializar negócios lá também, tanto LinkedIn quanto conexões assim que são benéficas para minha rede profissional. E então tem sido assim uma experiência muito massa, né? E LG, eu tava pensando aqui, quando a gente até mudando um pouco de script, quando você falou que tava indo para lá, até com esse objetivo de mostrar cada vez mais a força e o papel e a importância do LinkedIn no Nordeste, qual que foi, depois que tu começou a ir para lá, a tua visão de Brasis? Porque assim, você que é paulista, por exemplo, sempre tá aqui no Sudeste de alguma forma e começa a viver essa experiência de ir para lá, faz 2 anos, você começa a ver que existe um outro país. Sim. Né? Assim, a gente vive num país continental com muitos Brasis. Como foi sentir isso na pele? É sair um pouco da bolha, né? E eu gosto dessa provocação porque acaba que se você olhar para todas essas big techs, elas estão centralizadas aqui em São Paulo. Então, o seu olhar é muito nichado para algo que acontece ao seu redor. E quando você consegue ter essa migração e para uma outra região do país, que é muito rica, de outras culturas, e que você também consegue promover negócios lá também, promover o desempenho dessas marcas também através do seu trabalho, é muito bacana. Então, por exemplo, recentemente eu falei num evento em Fortaleza sobre... Do nosso meio, né? Do nosso meio, Maravilhoso. falamos sobre essa questão da era da atenção e como que stakeholders podem se beneficiar do LinkedIn em prol disso. E eu vi o quanto as pessoas ali estavam realmente interessadas, não pegavam o celular em nenhum momento para tirar foto, era anotando. A fim de beber da fonte, Assim né? mesmo, porque eu vejo que talvez elas não tivessem tido essa oportunidade até agora de saber direto ali de alguém que trabalha na plataforma sobre como eles podem se potencializar ali dentro. Então é legal porque ao mesmo tempo que você sai da sua bolha, você consegue descobrir outras regiões que têm um poder muito grande e poder conectar o conhecimento com essas pessoas é assim, fantástico. E às vezes eu percebo muito que as pessoas não têm ideia de, às vezes, o marketing que você faz no Sudeste não chega. Exato. Não chega. As pessoas falam, não, mas eu estou fazendo coisa nacional, mas nacional para quem? Exato. Né? Será que nacional seria só realmente fazer aqui, falar com o sotaque daqui? Às vezes ir lá e falar com as pessoas, essa atenção que essas pessoas têm, a importância que dá, gera realmente uma conexão, né? Eu escutei até... Eu tava num evento, dia desses, no Rio, Renato Camargo, da PagMenos. Ele fala muito sobre essa questão. É outro que virou cearense. Né? É outro, né? Ele fala muito sobre essa questão, que essa atenção que a PagMenos tem com todas as lojas que eles têm espalhadas pelos cantos mais remotos do país, que sempre tem alguém lá entendendo quais são as dores, como que eles podem potencializar esse negócio. Eu acho que é isso. E é muito legal, pelo menos é a primeira vez depois de quase 30 anos de vida que eu tenho essa experiência de migrar entre 2 regiões do Brasil e que são completamente diferentes, mas que se complementam bastante. Quando ele fala quase 30 anos, é porque ele tem quase 30 anos. Eu vou fazer daqui a alguns dias. E aí ele foi under 30. Recentemente, do Meia Mensagem, e assim, cara, muitas conquistas têm acontecido, eu tenho te acompanhado, assim, como foi que você chegou até aqui?
Como foi esse processo? Sim, eu tava até vendo um TikTok esses dias que não me puxou num lugar de ego, mas me puxou num lugar de reconhecimento de uma cantora, que ela fala assim, acho que quando você nasce pra ser predestinado pra viver algumas coisas, você sente isso. E eu sempre soube Que ia chegar lá. que eu ia chegar lá. Talvez eu não tenha chego, mas talvez eu esteja Talvez o lá trilhando. nunca exista também, né? Talvez o lá nunca existe, mas talvez eu fosse chegar em um lugar de realmente olhar pra mim e falar, caramba, você tá indo pro caminho certo. Eu sempre soube disso. Eu vim de uma família de origem muito simples assim, e se não fosse os estudos e a educação, talvez eu não tivesse trilhado esse mesmo caminho. E quando eu comecei a perceber que o meu trabalho estava tendo impacto em pessoas de muita relevância, eu falei, tem alguma coisa acontecendo. E foi no momento que eu acho que não teve uma virada de chave, mas teve uma construção mesmo, sabe? Eu sempre tive um plano. Vivi Duarte, que é uma amiga minha, ela sempre fala muito, você tem que ter um plano, e você tem que seguir esse plano à risca. Então eu sempre tive um plano de chegar em lugares que, pra minha realidade, não eram possíveis. Eu falei, não, eu quero estar nos Ocupar esses lugares. Eu quero estar nesses lugares. Eu quero ser um under 30 do principal veículo de comunicação. Quero trabalhar na maior rede social profissional do mundo. Eu quero ser professor de uma faculdade que um dia eu quis estudar, não tinha grana, e hoje eu sou, que é o caso da SPM. Então eu vejo que todos os dias que tem uma conquista, até esses dias eu fiz um recap do que tinha acontecido só nos últimos 6 meses. Falei, caramba, é muita coisa. Mas ao mesmo tempo que é muita coisa, o que me deixa mais feliz é que eu sei que eu não fiz só isso pra mim. Eu fiz pra ajudar outras pessoas, e através do trabalho que outras pessoas estão sendo beneficiadas, que eu deito todos os dias e falo, caramba, tem um negócio legal acontecendo. Uma rede do bem, né? E como é que é você, por exemplo, dar aula no ESPM, por exemplo, da vida, loucura. E ao mesmo tempo você vê aqueles jovens de uma realidade e que você também sabe que existem outras realidades, assim. Existe um choque, assim, na cabeça de falar, caraca, eu queria estar levando pra mais pessoas isso tudo, eu queria dar essa possibilidade. Muito. E talvez a rede social dê esse acesso. Né? Eu acho que hoje, eu recebi até ontem uma mensagem de um jornalista que ele é super bem relacionado, super bem conceituado, que ele falou, eu tenho acompanhado muito seu trabalho, e era um jornalista que eu acompanho há muito tempo. E eu queria muito um café com você. Eu falei, caramba, então através do que eu tô compartilhando aqui, tá chegando pessoas de muito renome. E na SPM, eles me fizeram um convite para eu criar um curso meu e que pudesse alcançar tanto alunos quanto pessoas que quisessem lá ser alunos desse curso. E eu pensei muito nas dores que o mercado que eu atuo tinha, então tem ainda, que eu vejo que um dos princípios básicos do meu trabalho é a comunicação. E eu vejo que muita gente ainda não sabe se comunicar de uma maneira eficiente e muitas vezes acaba sendo prolixa, acaba não sabendo como ter um princípio básico de uma comunicação, como consegue se posicionar para ter uma marca pessoal relevante, como consegue ter um plano de carreira. Então, eu juntei muito do que eu tenho nesses 10 anos trabalhando com comunicação e coloquei ali. E para mim, o mais doido, que até hoje eu acho que é um sonho, mas realmente aconteceu, é que a minha grande inspiração no jornalismo é a Ana Paula Padrão. Isso eu falo assim para todo mundo. Maravilhoso. E a Ana Paula Padrão foi como convidada no meu curso dar uma palestra. Caralho. E tipo assim, ela foi pessoalmente, eu falei pra ela, combinei com ela, conheço a Ana faz, sei lá, uns 4, 5 anos. E eu falei, Ana, acho que 40 minutos pra não ocupar muito sua agenda, assim, que você é super corrida. Não, tá ok. Quando deu os 40 minutos, eu falei, ai, gente, a aula... Ela falou, não vou acabar agora. Agora a gente ela continua. Ficou 2h30, gente. Caraca. 2h30. E, gente, é Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão. Então, assim, quando eu vi que a Ana Paula Padrão tava ali, na última turma eu levei Renato Camargo, Luiz Júcio do Rock in Rio, Ju Ferraz e tantos outros nomes que eu tenho uma admiração muito grande. A Ju em especial, amo muito. Eu falei, eu acho que tem alguma coisa legal acontecendo. Assim. E é na SPM, né? Que é, enfim, uma das principais universidades de marketing e comunicação da América Latina. Então... E falando do LinkedIn em especial, você já trabalhou em outras agências e você já chegou a ser, inclusive, o LinkedIn já chegou a ser teu cliente, depois você entrou lá. Quando você entrou e pra agora, os objetivos mudaram? Muito, muito. Eu acho que uma das coisas mais legais e que mais te desafia a trabalhar lá é que você tem que estar muito aberto às mudanças, porque elas acontecem muito rápidas. E então, quando eu entrei lá, que foi até nessa parte que a gente estava criando esse núcleo de creators, assim, que foi quando realmente as pessoas e as marcas começaram a entender, olhar para o LinkedIn como lugar de influência. Então, a gente tinha ainda as listas de Top Voices, que era uma lista que saía anualmente para 20 pessoas, para uma rede social que hoje tem 85 milhões de pessoas, distante, somente no Brasil, ainda era muito distante. E eu entrei como editor, então eu já tinha muito esse olhar de fazer curadorias de nomes que eram fontes, que eram destaques ali nos nossos produtos editoriais. E quando
eu recebi a oportunidade para começar conversas, para entrar nessa nova área que estava realmente começando. Então, no Brasil, foi a primeira pessoa aqui, foi a primeira, acho que na América Latina. A gente tá falando do Creators Hub. Que era a área de creators mesmo. Então, mudou muita coisa porque antes, quando a gente começou a fazer essa estruturação, todo mundo queria ser creator do LinkedIn. A gente teve até um programa de aceleração em 2022 que a gente potencializou 100 vozes, que eles receberam um incentivo financeiro também, e aí por 4, 5 semanas eles ficaram ali recebendo treinamentos, boas práticas para criarem conteúdo ali com a gente. E acabou que a gente viu que também 100 pessoas era muito pouco para o tamanho da plataforma só aqui no Brasil. Então mudou que, por exemplo, antes a gente direcionava essa economia, essa criativa, essa creator economy, chamava os criadores do LinkedIn 100% de creators. Só que a gente começou a entender também que, por exemplo, um C-level, um CEO de uma grande companhia, ele também fala creator, mas ele não nativamente ele é um creator, porque ele se assume como a principal liderança de uma organização, é o CEO, é o diretor. Então Ele é um influenciador. Então a gente direciona muito hoje para esse aspecto de especialista, de uma voz relevante. Então teve essa mudança de nomenclatura também teve um impacto, porque são comunicadores. São comunicadores e são pessoas que falam essa linguagem, mas que não nativamente ainda se assumem, eu vejo que é uma dor ali que quem está em posições muito altas no mercado e que tem uma influência muito grande não consegue ainda, tem essa barreira. Às vezes é até um pouco de preconceito, né? Porque acha que ainda tem esse lugar, talvez, um pouco afetado de que creator, influenciador, é você colocar o celular na frente do espelho e ficar mostrando o seu lifestyle. E não. Hoje, por exemplo, em 2025, a gente está falando de business influencer. Super. Que são pessoas que engajam, influenciam por conta dos temas que são especialistas. Mas eu acho que até nos últimos 2 anos, assim, alguns empreendedores começaram a dar cara e fazer muita história, assim, sim. E eu acho que tá mudando. As pessoas agora estão até se cobrando por ter perdido tempo. Exatamente. E você começa a ver nessa questão de perder tempo, eu vejo que muita gente que é relevante e estão à frente de grandes marcas fazem isso hoje. Cris Junqueira tem um podcast, é super tiktoker ela, a Sandra Chayo, da Hope, a Carla Cimed e vários outros nomes são ali o rosto daquelas marcas, mas também eles conseguem mostrar o seu lado de influência do bem ali, sabe? Super. Mostrando esse lado além do crachá, que eu acho que é ainda mais legal. E qual que é o maior desafio, assim, por exemplo, sendo um influenciador ou sendo um C-level dentro do LinkedIn? Eu vou falar porque... Eu vou te falar, assim, eu comecei a trabalhar nesse universo da publicidade tem 5 anos. Antes eu trabalhava muito no universo do lifestyle, que outra plataforma, o Instagram, ele sempre foi o destaque maior. Quando eu entrei nesse universo, tudo é no LinkedIn. Tudo. Todos os profissionais da publicidade, tudo que se movimenta, os perfis são fechados das pessoas do mercado e são muito, muito pessoais. Mas no LinkedIn, não. Tem gente que é top voice no LinkedIn que no Instagram tem um perfil com 200 seguidores fechado e não quer aceitar ninguém. Ainda deixa claro na bio. Tipo, só a família. E aí, eu fiquei muito impactado. Assim, como o mercado publicitário, ele navega do LinkedIn. E é muito legal, assim, com os amigos mais experientes do mercado, quando eu tava muito ali entrando nesse universo, era, cara, Vini, é o LinkedIn. Esquece o Instagram. É tanto que eu, de fato, assim, pro meu negócio, é lá que eu converso, que eu comunico, que eu falo de case, que eu mostro o que a gente faz, que a gente fala da importância brasileira. Quais são os mercados hoje dentro do LinkedIn que você vê que é mais pulsante? Esse da publicidade, com certeza, né? Da carreira 100%, por ser uma rede social profissional e que até pouco tempo atrás era 100% core da marca, mas eu vejo que carreira, publicidade, varejo é muito forte lá também. Então, acho que muito varejo... Acho que essa do RH também. Do RH também. Eu vejo umas empresas que eu falo, caraca, tem milhões de seguidores. Tem milhões de seguidores. A gente falou da Solar. Da Solar também. Eu nem sei eles fazem grandes. É porque eu vejo que muitas dessas empresas de RH, varejo, carreira, publicidade, tem muito esse desejo de quem tá ali no LinkedIn trabalhar nessas marcas também. Então, eles criar esse reputacional, né? Então eles fazem esse trabalho de employer brand muito forte. Então é muito pelo desejo de trabalhar naquela empresa, mas também é muito de consumir direto da fonte ali também, sabe? E você cria realmente uma autoridade muito específica. Muito específica. Você vê, poxa, olha o tamanho dessa empresa no LinkedIn, isso dá um senso muito importante. Exato. Eu acho que as empresas estão começando a se alertar para isso, né? Eu falo que assim, eu sempre... em palestras, entrevistas, eu falo, gente, quem não tá olhando pro LinkedIn em 2025 tá perdendo, assim, muitas oportunidades, porque ali é a principal vitrine profissional que você tem hoje, porque é uma rede social profissional.
Então, você pega outras plataformas, são redes sociais de entretenimento, mais de consumo. Mas o LinkedIn é a única desse tamanho que hoje você consegue, por exemplo, mandar uma mensagem para o CEO de uma empresa que tem desejo de trabalhar. É isso que eu ia falar, assim, o LinkedIn, ele trouxe para muita gente acesso, né, a pessoas quase inacessíveis. Sim. Você entra lá e você faz um DM com a pessoa e, Sim. tipo, tá lá, tá no inbox da pessoa, Sim. você falou com ela. Deve ter muitas histórias, né, de pessoas, assim, que conseguiram cargos super importantes e contextos desse tipo. Tem, porque é a vitrine profissional ali, né? E quando as pessoas me perguntam, Afonso, eu falei, gente, meu trabalho no LinkedIn eu consegui pelo LinkedIn. Então, foi abordado ali e realmente as pessoas engajam. Mas você tem que saber usar, né? Não dá pra você, por exemplo, entrar hoje, voltar daqui um mês e querer ser o próximo business influencer da Me ensina plataforma. como usar. Amigo, Dá 3 dicas. 3 dicas. Eu falei isso ontem, inclusive eu abri uma caixinha porque eu falei, de tanto que as pessoas me perguntam hoje, principalmente ali fora do LinkedIn DM, eu falei, vou abrir uma caixinha que talvez a dúvida de uma pessoa pode ser de outras. Primeiro de tudo, é você se conectar com as pessoas certas. E quando eu falo de conectar, porque o LinkedIn tem uma diferença de conectar e seguir. Conectar tem um limite de 30 mil pessoas. E seguir é qualquer outra plataforma que você pode seguir infinitas. Você virou página. E aí você precisa se conectar com as pessoas que realmente têm fit ali com os seus negócios, são pares aos cargos que você ocupa hoje, você tem algum tipo de interesse pessoal ou comercial. Então, se conectar com as pessoas certas, porque se você se conecta com alguém que tem uma distância muito grande sobre o que você faz, dificilmente essa pessoa vai engajar com seus conteúdos. Verdade. Segundo, tem que ter constância. Então, eu sempre falo que você tem que entrar periodicamente e não somente quando você tem uma necessidade. De umas 2 semanas para cá, eu recebi umas 10 mensagens de amigos que tinham sido ou desligados ou mudaram de trabalho e não sabiam onde começar a buscar ou onde começar a explorar. Eu falei, gente, LinkedIn. Vocês estão perguntando para quem trabalha. Vocês veem tanto falando disso. Logo pra mim. Então tem que ter uma constância. E não é só de você estar ali presente, sendo um dormente ali, só sondando. Você tem que engajar, se conectar, mandar mensagem para as pessoas, publicar, falar sobre os seus assuntos. E eu acho que o terceiro é você ter um ponto de vista único. Principalmente quando você vai publicar. Porque nessa era onde está todo mundo falando hoje em dia, eu acho que se você conseguir trazer a sua expertise combinando com um ponto de vista que vai diferente daquele que a massa já está falando, isso vai fazer você se destacar. Porque as pessoas vão engajar, e uma coisa que eu acho legal do LinkedIn é, por exemplo, se eu curto algo de alguém, aparece na minha base. Exato. Né? Isso é um ponto muito legal. O tempo de vida útil do conteúdo lá é maior, então não é aquele feed que você vê por uma timeline, né? Então você não vê somente conteúdos que foram publicados hoje. Você vê conteúdos que foram publicados há uma semana, por exemplo, porque eu engajei com você e aí tá aparecendo, o meu tá aparecendo para você e vice-versa, assim. Então isso é legal. E falando da Creator Economy como um todo, assim, quais são os principais desafios e aprendizados, na tua opinião? Eu acho que partindo de um mercado mais, não somente LinkedIn, eu vejo que hoje tem muitas oportunidades de você se educar sobre isso, o que antes não tinha. Então, a gente vê projetos e iniciativas sendo lançadas que, se você realmente está empenhado em seguir para esse mercado, que é uma profissão, você tem acesso hoje a plataformas que te educam muito a falar sobre isso. Plataformas educam a falar sobre isso. Você vê hubs falando sobre isso. E o Pix, por exemplo, Rafa Lotto fala sobre isso há anos. Então, acho que o processo hoje, o acesso à informação, o acesso à educação é muito maior. Acho que segundo, principalmente trazendo agora aqui para o LinkedIn, eu entendo que hoje esse lugar de influência está muito relacionado a você ser especialista em um assunto e você criar realmente relevância sobre aquele tema que você está falando. Então, cada vez mais, eu vejo que as pessoas, além de estarem se educando, elas estão se especializando em determinados assuntos para realmente serem o diferencial naquele mercado para falar sobre aquele determinado ponto. E eu acho que terceiro é que as oportunidades estão cada vez maiores, né? Eu falo que nesse lugar entre CLT e Creator que eu também tenho, eu sei fazer muito bem um e o outro eu tô aprendendo ainda na forma como eu me relaciono, como eu tô me comunicando também, porque são coisas muito diferentes. Mas eu acho que a partir desse momento que você consegue se conectar com as oportunidades certas, acho que abre um leque, assim, de possibilidades infinitas. É uma loucura, né? E sobre cases? Sei lá, tem algum case que você fala, cara, esse case aqui me chamou muita atenção, ou eu participei dele? Eu acho que tem perfis que me chamam muita atenção, até e que fazem parte um pouco da minha trajetória. Quando
entrei lá, eu vinha muito também nesse mercado de influência, então eu tinha relacionamento com muitos nomes, assim. E eu acho que até hoje um dos mais legais que eu vi entrar no LinkedIn e que eu sou muito feliz de ter contribuído foi a Thaís Araújo, por exemplo. Thaís Araújo no LinkedIn há 5 anos atrás, você não conseguia imaginar. Não. E quando... A Sabrina Sato entrou E também. Sabrina acabou de entrar também. Eu vi que ela entrou. Ela acabou de entrar, e quando Thaís foi entrar, o desafio dela era muito ir para aquele lugar além do Fanly que ela já tinha conquistado em plataformas de entretenimento. Ela queria potencializar, por exemplo, que ela faz parte da Gerando Falcões, do Edu Lira, que ela é embaixadora de L'Oréal, que é uma atriz, que ela também consegue ter esse lugar de protagonista de carreira, de comunicadora. Acaba empreendendo a sua própria carreira. Exatamente. Então, se você olhar o perfil da Thaís, ela é embaixadora de várias marcas. Vivo, a própria L'Oréal, Várias marcas. E tantas outras. Então, ela queria trazer esse lugar muito mais relacionado para business, em que essa conexão também com fãs, assim. O comportamento do usuário já muda porque é uma rede social profissional. Então, ali as pessoas vão estar para engajar com os negócios dela, com a carreira dela. E não se ela foi destaque em uma determinada atuação e tudo mais. Então, acho que da Thaís é um dos mais legais, assim como do Lázaro. Enfim, eles entraram meio que na mesma época. Lázaro fala muito sobre vulnerabilidade, sobre carreira. Ele fala sobre a história de um burnout que ele teve recentemente, que foi um post que talvez no Instagram ele não se sentisse confortável. Talvez não fosse o local, né? Das pessoas entenderem aquele assunto. As pessoas pudessem muito mais julgá-lo O que me chamou muita atenção, assim, que eu nem sei se é um case, mas assim, que me chamou muita atenção foi a Anitta. A Anitta que também. que ela é Larissa Machado no LinkedIn, né? E tipo, e foi muito legal essa construção que ela fez, porque ela mostrou ali que ela era realmente quase um PJ. Exato, aí foi bem quando ela virou associada de um banco na época, eu acho. Então, assim, eu com muito orgulho, eu me orgulho de falar que dedinho do LG tá em Anitta, Que Lázaro, legal. Thaís. Participou de todos Participei esses. de todos, Gabriela Prioli, Whindersson, Sabrina Sato mais recente, tantos outros. A Sabrina eu vi também, me chamou bastante atenção, até porque, pô, conheço a Karina e sou parceiraço da Sato, assim, a gente faz um trabalho muito, muito frequente. E quando eu vi a Sabrina entrando ali, eu falei, cara, que visão estratégica. Porque é uma forma de mostrar até os trabalhos da própria agência, que ela é sócia, né? E que isso é muito estratégico. Exato. Ela até agora virou sócia da Flint também. Então, a Flint também eu queria falar sobre isso. Ela virou sócia, então... A Flint, ela é muito interessante, aquele muito conteúdo é muito rico, né? A forma como cada vez mais as pessoas estão buscando a Creator Economy como negócio. Sim. Né, como esse lugar de encontrar informação, de encontrar conteúdo. E o LinkedIn também traz isso de um jeito muito quente com as pautas que vão sendo trabalhadas, né? Por exemplo, a Flint você faz parte. A gente gravou uma temporada, a segunda temporada do Flintcast, que foi aí uma parceria entre Flint e LinkedIn. Legal. Então, junto com o Crocas, a gente entrevistou 10 nomes que tiveram suas carreiras impactadas pela Creator Economy. Então foi um projeto, assim, acabou agora há pouco, e de subir todos os episódios foi muito legal, porque você aprende muito com as histórias, né? Não, a coisa que eu acho que, eu pelo menos um dos lugares que mais eu aprendo na minha vida é sentado aqui num podcast, conversando, entendendo um pouco da história de vida das pessoas e como essas pessoas constroem esses contextos, né? Assim, é muito rico quando a gente ouve. E cada vez mais, assim, eu tento até falar com o nosso time mesmo de explorar as pessoas para postar mais no LinkedIn, porque ali também é um lugar de inspiração e de transformação. Eu acho que qual que deve ser o desafio de vocês para conseguir chegar em pessoas que não têm tanto acesso a essa informação profissional? Porque eu fico imaginando que se todo mundo tiver um perfil no LinkedIn, pelo menos 2 vezes por semana, entrar e seguir pessoas, aquilo acaba sendo uma grande inspiração. Porque são histórias e contextos e tudo mais. E eu percebo o LinkedIn muito dentro de um cluster específico. Como você falou que estava indo mais para o Nordeste e para esses outros lugares, como que a gente consegue explorar esse Brasil tão grande para entrar ali dentro, né? Talvez esses artistas consigam trazer essas pessoas. Também, porque eles têm uma visibilidade que não é regional e é muito ampla, né? A gente tem na área editorial, que é a área que eu fico dentro, a gente tem o LinkedIn Notícias. Então a gente tem todos os dias uma notificação que a gente envia às 8 da manhã com as principais pautas daquele dia, quais são os assuntos que estão ditando a economia, o mercado de trabalho, para as 85 milhões de pessoas que têm acesso ao LinkedIn no Brasil.
Então, a gente não está só falando de uma única região. Ali a gente mapeia quais são os temas que realmente estão ditando a economia do país naquele dia. Então, é até uma forma de você conseguir democratizar o acesso para que ele chegue em mais pessoas. E aí, a partir disso, a gente também faz muito esse trabalho lá em News, de conseguir entregar determinadas notificações, determinados conteúdos para determinadas regiões. Então, é uma forma também de você conseguir mapear e entregar para mais pessoas que têm interesse e que talvez somente ali no seu feed não pudessem ter acesso a esse conteúdo. Eu sou muito impactado por newsletters também. As pessoas que constroem as suas próprias newsletters e tornam aquilo um blog. Sim. Eu acho que as newsletters, elas vêm como se você fosse cada um veículo, Sim. onde você constrói o seu próprio jornal. É sua marca ali, né? E tem muitas newsletters de vários assuntos, Sim. de vários temas. E isso eu acho que é uma característica que o LinkedIn tem, que é só dele, né? Potencializa. E a newsletter acho que é um formato muito legal, porque você consegue criar a sua marca, tem ali a sua cara, né? Então você consegue definir a periodicidade. E é legal que a newsletter você consegue ter um texto mais profundo, né? Então não é um texto efêmero que você vai ler e vai esquecer em meus milhares. Acho que sempre, pelo menos as que eu consumo, tem alguma provocação ali que eu termino e falo, legal, tem esse exercício, vou entender como que eu vou colocar em prática. LG, saindo um pouco do LinkedIn, agora falando como um profissional da Creator Economy, assim, como que você avalia o mercado atualmente, assim, da Creator Economy? Qual que é a tua análise do ponto que a gente está agora? É um ponto de crescimento? É um ponto de estagnação? É um ponto que ainda tem muito lastro? Existe alguma mudança que te chama a atenção? Eu acho que pra mim é um ponto de atenção, assim, porque da mesma forma que eu vejo que tem mais oportunidades, eu vejo que tem mais pessoas querendo se profissionalizar, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem esse espaço de realmente saber pra onde que a gente vai. Então, por exemplo, estando dentro de uma plataforma, eu entendo pra onde a gente quer seguir. Então, é continuar educando as pessoas, os usuários, para conseguirem cada vez mais trazer esse lugar para dentro de si, de creator, de influenciador, ou como que as pessoas queiram chamar, de especialista, num processo de educação para que elas se tornem relevantes e consigam ir além ali dos bets que elas atuam, né? Que eu acho que hoje, para quem tem essas múltiplas funções, é um desafio de você ir além do crachá. Então isso é muito legal. E agora falando também de uma forma ampla, eu vejo que é engraçado, porque eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, não tinha isso muito bem definido, né? Não tinha os nomes aos bois, como as pessoas falam. Não era tão profissional, né? Não era tão profissional. Então, eu tenho uma preocupação grande de entender, por exemplo, quando eu falo atenção, beleza, a gente vai seguir para esse lugar, mas esse lugar está pronto para receber essa demanda de influenciadores? Eu vi que acho que o Brasil tinha mais de 2 milhões de influenciadores entre... Eu acho que é o maior. É o maior. É o país que tem mais creators do mundo. Então, você vê que hoje as pessoas estão cada vez mais dedicadas nisso, mas se eu puder deixar uma dica é se educar, é você realmente estar em constante processo de aprendizado contínuo, é você estar em constante processo de entender as dores do seu mercado, porque no final do dia você tem que ter um quê ali, né, pra se destacar. Um molho. Tem que ter um molho, né, porque se você for só mais um em meus milhares, os milhões, você vai passar batido. E eu tenho visto muito. Teve até uns dias que eu tava um pouco obcecado por esse tema, que era a aversão de jovens ao CLT, que queriam 100% seguir nessa carreira de internet. Eu falei, gente, eu sou um CLT Premium, é delícia, é super gostoso. Chego no escritório, todo dia tem café da manhã pronto lá pra mim. Então, eu tenho essa preocupação, porque eu vejo que, principalmente pra essa geração que tá construção começando... de carreira, né? Eu vejo que tem uma obsessão muito grande pra isso, e aí me gera uma preocupação, isso passa. O que você vai construir? Você vai construir um negócio? Você vai construir uma carreira efêmera que vai passar e depois ninguém vai lembrar de você? Então, eu digo atenção, digo de educação, porque eu acho que precisa realmente ter um pouco de cada coisa. Para finalizar, você olhando para sua criança ali, né? Pro LG, tipo, que sonhava e tá vivendo tudo que você tá vivendo. O que é que você falaria para ela? Cara, que pergunta, hein? Nossa, eu não me preparei pra essa coisa. O que eu falaria? Eu acho que continue sendo... tão especial quanto você é, assim. Eu sempre fui muito desinibido, assim. Eu sempre gostei muito de comunicar. Né? Eu sempre gostei muito de trocar. Tanto que até os meus 18 anos eu queria ser engenheiro. Meu sonho era construir pontes, construir cidades. Só que eu lembro que uma vez eu vi uma palestra de uma jornalista que acompanha muito e eu consegui bater um papo com ela no final. Ela falou, nossa, você se comunica tão bem, você quer fazer ponte, para com isso, vai se comunicar. Faz ponte entre pessoas. E eu talvez de
se manter no propósito, né? Então, eu sempre, até como eu falei dessa questão do plano, eu sempre tive sabedoria de que a única forma de eu transformar a minha vida seria através da educação e das oportunidades que eu criasse. Então, nenhuma oportunidade que eu tenho hoje, elas vieram até mim. Eu sempre fui muito desinibido, eu sempre fui atrás das pessoas, eu sempre fui interessado em saber sobre as pessoas antes de pedir algo para essas pessoas. Então, quando eu olho lá atrás e eu vejo agora, eu me sinto realmente orgulhoso, porque eu vejo que é uma trajetória que, apesar de breve, né? Então, não tenho nem 30 anos, mas que já tem me dado frutos bem legais, assim. Então, eu fico muito feliz de, todos os dias, escutar feedbacks de que meu trabalho está impactando outras pessoas. E todas as vezes que eu subo em palcos, eu sempre falo que, assim, se eu impactar uma pessoa, para mim já tá muito bem. E você inspira muito. Fico muito E feliz. fiquei mais fã ainda. Já acompanhava, já era, agora fiquei muito mais. Ele sonhava quando era criança em construir pontes. E ele continua construindo. Pois é, entre pessoas agora. Entre pessoas. Amigo, Muito obrigado. Passou Eu rápido, amei, né? passou A gente tem que fazer a parte 2, hein, gente? Concordo! Gente, muito obrigado. Foi uma delícia esse papo. Eu aprendi muito, sempre aprendo muito. E ter uma pessoa com menos de 30 anos aqui, um tiozão falando, né? Mas com menos de 30 anos aqui, trazendo toda essa bagagem e essa história realmente inspira, e eu tenho certeza que inspirou vocês. Muitíssimo obrigado. Sigam ele e a gente tá junto. Até a próxima. Valeu.